Temos visto no livro de Deuteronômio como o Senhor explicava com clareza quais seriam as consequências de desobedecer à lei de Deus. Quais seriam as consequências de afastar-se do plano de Deus, ou da vontade de Deus, ou dos caminhos de Deus. Essas consequências eram trágicas, eram maldições. Entretanto, irmãos, o livro de Deuteronômio não apresenta só maldições, o livro de Deuteronômio apresenta também as promessas de Deus, mesmo em meio a essas maldições, mesmo em meio a esses afastamentos do povo de Deus, da vontade de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, nos versos 1 a 10, ele mostra o que aconteceria se o povo se arrependesse, se o povo se convertesse. Apesar do povo se afastar, apesar do povo não fazer a vontade de Deus, se ele se arrependesse, o que aconteceria? Enumerei aqui algumas coisas que encontramos no texto bíblico. Eles retornariam do cativeiro, porque o Senhor tinha dito que eles iam ser dispersos entre as nações. Mas eles retornariam. O Senhor ia reunir a nação, ia conquistar a terra. Mas ainda, diz ainda, o Senhor circuncidará o coração, no sentido de que eles seriam fiéis, eles teriam o desejo de ser fiéis a Deus. Mas ainda, as maldições seriam designadas aos inimigos do povo de Israel, aos inimigos do povo de Deus. E mais ainda, haveria prosperidade material. Especificamente, o texto fala sobre rebanhos. Os rebanhos seriam produtivos. Veja o verso 30, que diz, o verso 10, aliás, de Deuteronômio 30. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Essas bênçãos aconteceriam se o povo se convertesse. Isso é, se o povo deixasse o seu caminho, voltasse. Não fosse naquela direção errada em que eles se dirigiam, frequentemente, recorrentemente se dirigiam. Mas diz assim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos. Olha, irmãos, para guardar os mandamentos e os estatutos, tem que saber esses mandamentos e esses estatutos. Deuteronômio 30, de 11 a 14, diz assim, os mandamentos não são difíceis demais. É possível você guardar os mandamentos. Veja, mas eu achei interessante falar assim, ele não é difícil demais. Porque, de certa forma, nos guardar os mandamentos é difícil, porque vai contrário à natureza, à nossa natureza carnal, à nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor está dizendo assim, não é difícil demais. Isso quer dizer, é possível guardar os mandamentos. Mas ainda, ele diz assim, os mandamentos não estão longe de ti. E usa uma figura de linguagem, fala assim, não está do outro lado do mar, não está no céu. Eles estão perto de ti. E diz ainda, irmãos, que ele deve ser confessado pela boca e o coração. Guardar os mandamentos, boca e o coração, isso quer dizer no seu entendimento, no seu coração. Os mandamentos de Deus, irmãos, são muito claros e simples. Eles não são rebuscados. Eles não exigem que as pessoas façam um exercício de interpretação para poder interpretá-los, para poder interpretar o sentido. Não tem mistérios. Não tem duplas interpretações. Não tem interpretações variáveis. Eles são concretos, objetivos. Portanto, irmãos, não existem desculpas para a desobediência. Os mandamentos estão perto. Os mandamentos foram declarados, o Senhor os explicitou, não escondeu. A religião verdadeira, irmãos, a religião de nosso Senhor, de nosso Deus o Pai, ela não é uma religião de mistérios, como muitas religiões pagãs, desde o tempo de Moisés, e atualmente também, religiões que propõem mistérios. Você tem que entrar nos mistérios para poder entender, para poder se religar com Deus. Não, é muito simples. Os mandamentos são simples. Os mandamentos são objetivos. Não é preciso
ter dúvidas. Porém, irmãos, vamos novamente salientar. O povo hebreu tinha agora esses mandamentos e eles se preocuparam tanto em observar esses mandamentos que instituíram até uma classe de trabalhadores intelectuais, os intérpretes da lei, para criar outras leis, para criar regulamentos, para fazer adendos à lei, interpretações, tornando a lei pesada. Israel passou a buscar a salvação pelas obras, deixou de buscar a salvação através da sua relação amorosa, amorável com o Senhor Deus. Veja, por favor, Romanos 10, verso 9, o apóstolo Paulo falando. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que está falando aqui o apóstolo Paulo que vai motivar a nossa salvação? Confessar a Jesus como nosso Senhor e crer no Senhor Deus. Isso que é o que, irmãos? Isso aqui é fé. Crer no Senhor Deus. Confessar o Senhor Jesus com a nossa boca. Confessarmos ao Senhor Jesus. E com o coração, crer que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Há um outro texto do apóstolo Paulo que diz que se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus somente aqui nessa terra, nós somos os mais infelizes, porque nós temos que crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo que é a fiadora da nossa ressurreição também. Portanto, irmãos, devemos confessar oralmente a Jesus Cristo como nosso Senhor. E devemos entender intelectualmente, mentalmente, crer, ter fé que o Senhor Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Essa deve ser a nossa experiência. Está vendo, irmãos? O mandamento não é difícil. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não é? O que o apóstolo Paulo respondeu lá para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Que a gente observe a lei, que a gente procure guardar a lei. Mas só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo que o Senhor Jesus mandou para nos ajudar, para ser o nosso assistente, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Confessar com a nossa boca o Senhor Jesus e crer que nosso Deus o ressuscitou. Que essa seja a nossa experiência e que a gente possa viver tranquilo e feliz na salvação em Cristo Jesus, porque este é o plano de Deus.